Olá, boa noite, doutor. Doutora Juliane, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Que Fique a... prazer. Obrigado. Fique à vontade, termine com o recado, depois nos cumprimentamos, por favor, não quero interrompê-la. Não, era esse o recado. Depois que acabar a nossa live, eu normalmente eu posto a arte aqui para os colegas da nossa próxima live da semana, do final da semana. Mas eu Ótimo. quero, desde já, lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite. Dizer, senhor, que eu sou uma grande fã, e aqui temos grandes colegas que também são grandes fãs do seu trabalho. E que eu não quero falar nada, só lhe ouvir e se precisar fazer alguma pergunta aqui que as pessoas vão fazendo. O senhor pode ficar à vontade, até também para se apresentar para os colegas, e é isso. Olha, obrigado. Vi aqui tanta gente bacana entrando, Felipe Freitas, nossa, tanta gente que... Alexandre, o Antônio Vieira, meus queridos amigos, minhas queridas amigas aí do Pará, tem uma parte do meu coração que está aí com vocês também. Tem lembranças muito carinhosas daí. Muito obrigado, muita generosidade estou vendo aqui de todo mundo e especialmente tua pelo teu convite, que lá atrás eu aceitei e te disse que pelas circunstâncias da vida teria que ser exatamente por agora, mas Sim, que considerasse definida a questão, porque é uma maneira de nos aproximarmos nesse país que já nos distancia tanto, né, geograficamente, com a crise gerada pela pandemia, essas distâncias se multiplicaram. Portanto, todas essas iniciativas, como a que você muito competentemente está desenvolvendo aí, são muito bem-vindas, são necessárias, são essenciais. Muito obrigado, doutora Juliane, muito obrigado mesmo pelo convite, muito obrigado a todos aí, a todas aí do Pará. Puxa vida, coração mesmo. Eu, antes de iniciar, eu vou ficar muito aberto ao que vocês quiserem conversar sobre o tema do juiz de garantias, mas eu gostaria de fazer duas coisas. Em primeiro, uma homenagem, como sempre faço nessas oportunidades. Em segundo, falar um pouquinho sobre o juiz de garantias antes da gente trocar ideias propriamente. A minha homenagem, por óbvio, vai a todos os profissionais da área de saúde que têm sido excepcionais, se doando, se arriscando por todos nós. Muito obrigado mesmo. O pessoal dos serviços essenciais, limpeza urbana, atividades de produção, distribuição de alimentos, de apoio logístico, a esse universo de gente aí precarizada que está lutando pela sobrevivência e que nessa luta se coloca também do lado de toda a sociedade. Nós temos efetivamente que reconhecer o valor de todos eles, a solidariedade, a fraternidade. Vim entrar aqui meu queridíssimo amigo Camilo Dornelas também. Um grande abraço, Camilo. Então, isso para mim é muito importante. Gratidão, em primeiro lugar, num momento como esse, em que nossas vidas estão em risco, eu penso que é algo muito importante. Bem, com certeza, esse momento tem proporcionado a todos nós que estamos conectados a ocasião de assistir a várias exposições, ou aqui pelo Instagram, ou pelo Zoom, por outros meios, de pessoas que têm pesquisado, investigado temas na área das ciências criminais, na área do processo penal. Tem o queridíssimo juiz federal, Gabriel Castro Pinto, que entrou aqui agora também. Meu cordial abraço para o Gabriel, para todo mundo lá em Pernambuco. Pernambuco tem me pedido muito para falar lá para eles. Em algum momento isso vai acontecer, não agora, mas em algum momento sim, com todo carinho. Voltando ao ponto, muitas exposições têm sido feitas a respeito dos temas que recentemente entraram na ordem do dia com a reforma do processo penal no final do ano passado, uma reforma que vai se conectar às reformas de 2008, 2011, 2012 e
temas como o acordo de não persecução penal, a cadeia de custódia da prova, mesmo a mudança significativa que sofreu o estatuto jurídico da prisão provisória, da prisão cautelar, e, claro, o tema da nossa conversa de hoje, que é sobre juiz de garantias. Então, muitos juristas, muitas juristas têm se dedicado a pesquisar isso, a investigar estes assuntos e têm apresentado riquíssimas contribuições que, ao final, vão compor o patrimônio do nosso pensamento jurídico brasileiro a respeito desses temas. Então, a minha contribuição é apenas uma a mais entre tantas que são oferecidas aí. E, é claro, são vários os pontos de vista que são expostos sobre todos os temas e, evidentemente, sobre o tema do juiz de garantias. Pontos de vista que consideram a experiência cotidiana, ordinária, nossa, de todos os profissionais que atuam na área criminal, autoridades policiais, investigadores, os juízes, os integrantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, os advogados. Então, há aí um olhar que vem desse conjunto que eu denomino nos meus textos como juristas práticos. São juristas, têm formação jurídica, têm força ali teórica também, têm uma musculatura teórica, mas são forjados nas dificuldades do cotidiano. Dificuldades que, no nosso país, elas são acrescidas pelo fato de que a nossa federação, hoje valorizada com as reações à pandemia, ela, do ponto de vista da organização do sistema de justiça criminal, ela fica um tanto limitada pela existência de um Código de Processo Penal para todo o país. Um Código de Processo Penal que deve ser aplicado no Pará, deve ser aplicado no Amazonas, no Amapá, da mesma maneira que é aplicado em Santa Catarina ou em Sergipe, em estados muito menores, ou no estado de São Paulo, que por si só equivale a um país, com tantas diferenças internas que o estado de São Paulo apresenta. Então, esta unidade do Código de Processo Penal, ela um tanto torna rígidos os limites de criatividade e provoca áreas na aplicação concreta dos mecanismos, dos métodos de arbitramento da responsabilidade penal, provoca áreas ali causadoras de infecções, de áreas de atritos, onde a coisa ali não funciona bem no Rio de Janeiro, funciona bem em Belo Horizonte. Vi muita gente aqui de Minas Gerais entrando também, fica aí um queridíssimo... Falei em Minas Gerais, imediatamente apareceu um mineiro, mas já havia aparecido outras mineiras, advogadas e professoras também ali, fica esse registro. Mas você tem ali determinada cidade, Belo Horizonte, Rio, com uma característica, e aí vai funcionar bem a coisa, o procedimento funciona, o dispositivo ele funciona bem, mas já não vai funcionar bem no interior do Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Então, essa característica de unidade que o nosso processo penal tem, ela faz com que a experiência dos juristas práticos deva ser sempre levada em consideração na hora de pensarmos qual a melhor maneira de organizar o processo penal brasileiro. Então, tem isso, e eu reconheço essa contribuição, o valor enorme, imenso que tem para uma melhor justiça criminal, uma justiça criminal de qualidade que produza sentenças de qualidade quando houver processo, que produza sentenças de qualidade que possam arbitrar a responsabilidade penal com base numa verdade, condenando os reais responsáveis pela prática das infrações penais e deixando de condenar aqueles
que são inocentes ou aquelas pessoas sobre as quais haja dúvida de que são penalmente responsáveis. Então, essa contribuição é importante. Mas eu tenho procurado dar uma outra contribuição que vem muito mais do meu perfil de professor, hoje professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor visitante na Universidade Autônoma de Lisboa, colaborador aí da Universidade Clássica de Lisboa e de tantas universidades brasileiras, Federal de Pernambuco, PUC de Minas Gerais, PUC do Rio Grande do Sul. Eu tenho uma interlocução grande com todo mundo aí, com vocês no Pará, com os queridos Marcos Souza e a Cláudia Pinho, Ana Cláudia Pinho, né? São parceiros frequentes em atividades acadêmicas, e a minha contribuição, ela procura somar a essa extraordinária experiência prática um pouco da visão teórica das coisas, um pouco do conhecimento acumulado no contexto da civilização que organizou sua justiça criminal e na qual nós estamos inseridos, e para chegar onde nós estamos aqui agora. Então, tem muito também de história do processo penal nas minhas exposições. Elas podem parecer pouco práticas num determinado instante, mas eu diria o seguinte: nós estamos vendo aí, quando a gente lança os olhos no universo político, na tensão, na polarização atual, no negativismo científico, na expansão de um certo autoritarismo que quer impor o pensamento único, nós percebemos claramente, ainda que a realidade hoje seja diferente daquela dos anos 20 e 30 do século passado, nós percebemos claramente que alguma coisa do passado parece não ter sido aprendida. E entender o passado é fundamental para nos orientarmos para o futuro, para tomarmos decisões no presente que sejam as melhores para o futuro. Então, quando a gente compreende mal a nossa experiência passada, a gente bate palma para o golpe de Estado de 64, reivindica a volta do AI-5, tudo isso que é um absurdo, mas é um absurdo muito em função da ignorância que nós temos sobre o que foi esse período autoritário de tortura, sequestros por instituições militares, paramilitares, morte, violência, falta de liberdade, censura e tudo. Então, eu creio que a percepção histórica ela é importante. E, nesse sentido, vai a minha primeira contribuição, que pode parecer um tanto distante pelo tempo, pelos séculos, do nosso dezembro aí de 2019, com a reforma do Código de Processo Penal, a partir do artigo 3º, mas que eu queria que vocês ouvissem. É importante que todos escutem. O tema da live é juiz de garantias. Perguntou aqui o Diego Henrique e eu estou respondendo para ele. Tá? Então é importante que todos... Aqui, não, pode. Mas deixa aí o povo colocar. Eu gosto da participação, fico feliz. Tá? Então é importante entender a história para que a ignorância sobre a história não represente um obstáculo para a gente conseguir uma justiça criminal melhor. Então, nesse contexto, eu queria dizer o seguinte: o que interessa, onde é que vai entrar esse juiz de garantias? O juiz de garantias, eu poderia estudá-lo a partir de uma noção dos sujeitos do processo. Eu poderia pensar qual é o estatuto dos sujeitos processuais, quem são esses sujeitos, o juiz, o acusador, o defensor, o acusado, as testemunhas, os peritos. Eu poderia pensar, e um importante jurista português, Jorge Figueiredo Dias, ele costuma dizer que o estatuto dos sujeitos processuais ele organiza a estrutura do processo penal. A partir do momento em que são definidos os papéis dos sujeitos processuais, o que faz o Ministério Público e, portanto, aquilo que ele não faz, o que faz o juiz e, portanto, aquilo que o juiz não pode fazer, e a mesma coisa em relação ao advogado, defensor, autoridade policial. A partir do momento em que nós organizamos esse estatuto dos sujeitos processuais, nós podemos claramente entender como se desenvolve o procedimento de arbitramento da responsabilidade penal, de arbitramento da responsabilidade penal, a chamada persecução penal. Como é que a coisa
vai da notícia crime até o momento em que uma determinada sentença de mérito ela transita em julgado, absolutória, condenatória, ela transita em julgado. É um ponto de vista, é olhar as coisas pelos poderes, deveres, ônus, faculdades, direitos processuais de que dispõem os sujeitos que atuam necessariamente ou conjunturalmente no processo penal. Mas eu também gosto de ver, também gosto de explicar o processo penal a partir da estrutura. E nessa explicação a partir da conexão dos elementos que organizam as atividades processuais, a notícia-crime, a investigação da idoneidade da notícia-crime, a acusação, a admissibilidade dessa acusação, a produção da prova, a argumentação, sentença, recursos, etc. Quando a gente volta no tempo, a gente volta para um tempo lá no início do século XI, na Inglaterra, em que a Europa toda, que é a fonte das nossas instituições jurídicas, a Europa toda, ela tinha lá, no contexto mais comum, uma coisa era um tanto desorganizada e a lei do mais forte ela prevalecia. Mas naquilo em que havia uma certa institucionalidade, ela tinha práticas muito claras de como é que se apurava um crime e punia o autor deste crime. Eram práticas que, aos nossos olhos hoje, elas não se explicam. O duelo, as ordalhas, etc. Elas tinham uma explicação para aquele momento, elas não têm uma explicação hoje. Elas hoje não faz muito sentido. E começa a não fazer sentido quando a Inglaterra tem a invasão normanda, a Inglaterra vai se reorganizar e vai se transformar num país que vai ser uma espécie de motor da Europa e da civilização ocidental. E essa organização passa pela organização da justiça em si. E a opção que eles fazem lá no início do século XII, no reinado do rei Henrique II, a organização que eles fazem lá e o que ele implanta para competir com essas práticas um tanto mágicas de castigo, de definição do castigo, de definição da culpa ou da inocência, para eliminar o duelo, para eliminar as ordalhas, ele implanta um modelo do júri. E quando ele implanta esse modelo do júri, ele planta a semente, isso se desenvolve do século XII ao século XV, tá? Sendo que o século mais decisivo é o século XIV, ele é o mais importante até hoje. Na semana passada, a Suprema Corte norte-americana proferiu uma decisão histórica sobre o júri norte-americano que está fundada nas práticas do século XIV na Inglaterra, para você ter uma ideia da importância daquilo que eu estou falando. Nós aqui no Brasil, talvez por não aprofundarmos os nossos estudos, enxergarmos as coisas apenas pelo que elas aparentam ser, pela superfície, não entendemos a necessidade de ter uma musculatura de conhecimento da origem da forma como as instituições foram se organizando. Mas lá nos Estados Unidos teve isso. Eu vou falar dessa decisão no finalzinho da live. Só que entre o século XII e o século XV, a partir dessa inspiração e desse movimento que faz Henrique II, se começa a construir um modelo de julgamento que era diferente de tudo que existia. Era um tribunal do júri que tinha, assim, alguma coisa de um modelo da Roma republicana, mas que na prática era muito diferente lá entre os ingleses. E uma das características desse tribunal do júri é que ele era grande, ele era formado ali por 24 jurados, é o chamado grande júri, e que foi concebido para ser uma espécie de filtro das acusações. Esse primeiro tribunal do júri, ele era um júri de vizinhos, né, quando se fala, não, será julgado, quando a Magna Carta vai falar, já em 1215, que as pessoas, os barões serão julgados pelas pessoas do seu contexto social, e aquilo vai se
espalhar a partir dali para todas as pessoas, né? A função dessas pessoas, isso vai aparecer em textos produzidos ali no século XII, XIII, XIV, a função era controlar o poder de acusar. É interessantíssimo isso. Eles usam uma expressão em inglês que é overzealous, que é impedir que um acusador extremamente arbitrário, impedir que um acusador extremamente arbitrário levasse alguém a ter que se defender no tribunal para evitar ser condenado. Então, esse primeiro grande júri era um júri que controlava a acusação, tendo por inspiração exatamente essa ideia de que o exercício do poder tende a levar ao abuso do poder, que é uma ideia clássica, isso vem lá de trás da Grécia, de Roma. Quem exerce o poder tende a querer abusar do poder e, portanto, em sociedades que se constituem em comunidades de pessoas relativamente iguais, ou de pessoas que querem gozar de direitos da mesma maneira, é preciso impedir que o poderoso seja um abusador ou um autoritário. Então, esse grande júri vai cumprir essa função se o acusador privado, naquela época, depois público, se ele passasse por esse teste, mostrando ao grande júri que ele tinha elementos suficientes para acusar aquela pessoa, aí essa pessoa era julgada pelo pequeno júri. Era julgada por um júri de 12 pessoas. Um júri de 12 pessoas e o acusador tinha que demonstrar que aquele indivíduo ele era culpado, tinha que demonstrar culpa para além de uma dúvida razoável. Isso já muito mais à frente, digamos, a racionalização dessas práticas vai dar origem ao estándar da dúvida, para além da dúvida razoável. Tem uma obra clássica que os norte-americanos e ingleses usam até hoje para estudar essas bases, essas raízes do que é o processo penal anglo-americano na atualidade, e, em grande parte, o que é o processo penal mundial, que é The Palladium of Justice. The Palladium of Justice. O autor é o Leonard Levy. Leonard Levy, The Palladium of Justice. Vale muitíssimo ler essa obra, porque é uma obra de referência, não há um grande autor norte-americano ou inglês da atualidade que nos seus textos deixe de citar esse trabalho. E, para se ter uma ideia, esse trabalho foi citado na decisão da Suprema Corte norte-americana do dia 20 de maio último, que eu mencionei, que é uma decisão importante, porque nos Estados Unidos da América existe a possibilidade da acusação e da defesa negociarem aí o plea bargaining, negociarem uma condenação, uma acusação, uma sentença, uma pena. Existe efetivamente essa possibilidade, mas se a defesa entender que vai resistir à acusação, ela tem o direito ao júri. E lá no século XIV, define-se o júri como sendo um tribunal que decide por unanimidade. Por unanimidade. Há razões históricas para isso, que estão mencionadas nesta obra, o The Palladium of Justice, do Leonard Levy, e que foram resgatadas no julgamento da semana passada pela Suprema Corte norte-americana, um julgamento paradigmático. Então, a decisão tem que ser unânime. E nos Estados Unidos da América, durante muito tempo, o júri ele só podia pronunciar a condenação de alguém se os 12 jurados, tem júris com números menores de pessoas e tal, mas, em regra, 12 jurados, se os 12 jurados concordassem na condenação. Né? Acontece que 2 estados, especificamente a Louisiana e Oregon, eles reduziram essa exigência de 12-0 da unanimidade para uma maioria qualificada de 10-2. E, embora de 10 anos para cá, a argumentação, de um modo geral, para justificar essa redução da exigência da unanimidade nos julgamentos criminais para condenar
tenha sido o risco de que os jurados não chegassem a um acordo condenatório, nem absolutório, nem nada, e aquele júri, então, ele não se concluísse, teria que ser dissolvido se não houvesse essa unanimidade. O fato é que o motivo pelo qual a unanimidade deixou de ser exigida nesses dois estados tem uma raiz no racismo. Quando são estados que a exploração dos negros era intensa, a guerra civil americana, norte-americana, a abolição ali da escravidão, mas inicia-se um processo de discriminação racial que é intenso, até hoje é intenso nos Estados Unidos, até hoje o movimento negro, com justiça uma razão, reclama da perseguição policial, da violência policial, das práticas discriminatórias e tudo. E esse, digamos, movimento discriminatório, ele durante décadas impedia as pessoas negras de ocuparem funções e as impedia, em alguns estados dos Estados Unidos da América, de integrar no tribunal do júri. Quando a Suprema Corte norte-americana diz que se as pessoas devem ser julgadas pelos seus pares e aquela população tem pessoas negras, os júris não poderiam ser compostos apenas por jurados brancos, eles seriam inválidos. Esses dois estados, o que eles fazem? Eles adaptam, então, as suas leis para permitir uma condenação por maioria, de modo a poder ter, por exemplo, 2 negros compondo um conselho de sentença e, ainda assim, com 10 votos de homens brancos, levar a uma condenação injusta baseada no racismo. Então, o fundamento dessa abolição da unanimidade na Louisiana e no Oregon foi exatamente o de, por via secundária, transversa, manter as práticas racistas discriminatórias que estavam ali. E na semana passada, na recuperação dessa história toda, a Suprema Corte norte-americana deu uma decisão dizendo o seguinte: olha, julgamento pelo júri não importa, a condenação só vale se for por unanimidade. E invalidou a lei do Oregon. Louisiana já havia revogado a sua lei, já tinha sentido que a direção ia contra ela, né? E invalidou a lei de Oregon e disse: não, condenação estritamente por unanimidade, porque não se pode admitir a condenação de alguém pelo tribunal do júri na hipótese de haver uma incerteza, de que o conselho de sentença tem alguém que não está seguro da condenação. Então, isso é muito importante, é fundamental, e a gente volta à ideia aí, grande mestre de todos nós, professor de processo penal, Alexandre Moraes da Rosa, me dando aqui essa honra, esse prazer muito grande, Alexandre, de tê-lo aqui. Então, a gente volta... O Alexandre esteve com a gente algumas semanas atrás também, deu uma aula na live. Admirador de Alexandre, admirador, não apenas como pensador, jurista, mas como juiz, como magistrado, porque para ser magistrado garantista nesse país, magistrado garantista nesse país, o sujeito tem que ter coragem, é uma coisa de maluco, né, Alexandre? É uma coisa de doido. Mas vamos voltar ao ponto que importa. Isso entra aqui outra grande jurista, Simone Schreiber. Essa decisão da semana passada, Simone, eu pretendo citar o parecer que eu estou oferecendo pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa ao Supremo Tribunal Federal no julgamento que já está em curso a respeito da prisão no júri. É importante que, já que alguns dos nossos integrantes da Suprema Corte, eles gostam tanto, né, do direito processual penal norte-americano, é importante eles conhecerem todo, e não a parte apenas que eles gostam. Né? Não a parte apenas que eles gostam. Mas voltando ao que nos interessa, o que eu quero ressaltar aqui? Eu quero ressaltar que na estruturação do modelo, é isso mesmo, Alexandre, Alexi contra Alexi. Na estruturação do modelo, o júri já foi pensado em 2 júris, num controle da acusação
exatamente contra o risco de um Estado que usasse politicamente a acusação criminal ou abusasse ou violentasse as pessoas por meio do processo penal. Então, esse grande júri vai ter essa função, e o petit júri, o pequeno júri, que vai ser o júri efetivo do julgamento. É a estruturação do procedimento, dividindo essas etapas, e aí você tem, transportando isso para os séculos XIX e XX, quando surge a polícia institucionalizada como aquele grupo, aquele corpo jurídico que vai pesquisar a idoneidade da notícia-crime, vai buscar os chamados indícios de autoria e de existência da infração penal. Quando o Ministério Público vai se organizar, o Ministério Público alemão é de meados do século XIX, ele se funda ali em Berlim, na Prússia, em meados do século XIX. Então, quando essa coisa começa a se organizar e a se estruturar, o modelo trifásico, em que você tem uma investigação, uma etapa de admissibilidade da acusação, e a outra, depois de passar esse filtro de admissibilidade da acusação, a famosa etapa de instrução probatória, a etapa da prova, argumentação e julgamento, esse modelo trifásico, ele é um modelo que daqui a 80 anos vai completar 1000 anos. Ele não é uma coisa de ontem, não é uma coisa... eu fico impressionado quando dizem não, os brasileiros querem inventar o juiz de garantias. Essa turma aí... Aí tem várias designações que são colocadas aí. Essas turmas, esse grupo aí quer inventar o juiz de garantias. A estrutura do juiz de garantias é quase milenar. Ela é quase milenar. Né? E aí, quando você vai, antes de vir para cá, Juliana, eu tomei a liberdade de pegar aqui uma obra que foi traduzida pelo Luiz Greco, salvo engano, está publicada na Espanha, que é um curso de processo penal do Klaus Roxin e do Bernd Schunemann. Do Klaus Roxin e do Bernd Schunemann, que são, indiscutivelmente, dois dos grandes nomes, entre tantos grandes nomes da Alemanha, jovens juristas alemães, mais maduros, mais antigos. Bernd Schunemann e Klaus Roxin se destacam. É como se eu falasse o seguinte: Juarez Tavares e Nilo Batista resolveram escrever juntos uma obra de direito penal. Então, na obra do Roxin e do Schunemann, falando do processo penal alemão de hoje, do dia... Que dia nós estamos? 26, né? Do dia 26 de maio de 2020, e eles vão lá, quer lá na página 92 desse belíssimo manual, eles vão estruturar, vão mostrar como é que é estruturado o processo penal alemão hoje. Ele é trifásico, é um procedimento trifásico. Investigação, admissibilidade da acusação e depois instrução e julgamento. E nas páginas 140 e 138 e diante, mas principalmente na 140, 141, entra aqui a figura que eles lá, na tradução para o espanhol, eles designam como juiz da investigação. E esse da investigação é importante porque não é juiz de investigação. Eles deixam muito claro, exato, eles deixam muito claro. Uma vogal imagina, toda diferente. Nós temos o prestígio, por exemplo, agora que ele está desempregado, o Sérgio Moro podia estar assistindo aqui a live e tal. Aí é o Bruno Espinheira, grande abraço, Bruno. O Sérgio Moro podia estar assistindo a live e pensar: olha, os alemães estão de acordo comigo, o juiz tem que ser de investigação. Não, Sérgio Moro, não é de investigação, é da investigação. E Schunemann e Roxin deixam isso muito claro ao dizerem que, de acordo com a Constituição alemã e com as leis que organizam essa federação ali, né, que organizam o Estado alemão, esse juiz vai ser o juiz das medidas cautelares, ele vai ser o juiz que vai ter a função de proteger o investigado contra os excessos que podem advir de uma ação investigatória, de uma ação de investigação que seja atentatória aos direitos e garantias individuais. Então, eles estão ali como
responsáveis por preservar estes direitos e têm que ser bem convencidos pelo Ministério Público. Este, sim, o dono da investigação criminal, tem que ser bem convencidos pelo Ministério Público de que há uma boa razão para afastar temporariamente a proteção, a inviolabilidade de determinados direitos e garantias. Isso vai aparecer nos artigos 162, 163, em outros tantos, mas especialmente 128, 162, 163 do Código de Processo Penal alemão. Então, esse juiz de investigação, da investigação, não de investigação é o Sérgio Moro, o juiz da investigação, né? Ele está ali para cumprir esta função de controlar a investigação e impedir os abusos para que depois, naquele procedimento intermédio que eu mencionei, que está aqui referido pelos autores alemães, a página 92, página 92 tem um gráfico. Eu já uma vez, num parecer, eu coloquei um gráfico dessa estrutura, porque muitas vezes a gente expõe, mas a pessoa... nós estamos acostumados, a gente está acostumado com uma coisa mais visual, né? E eu tenho usado muito em textos mais teóricos, até em sala de aula mesmo, eu tenho usado muito gráficos. Então, eles aqui têm o gráfico do que é essa estrutura. O gráfico está na página, que eu dobrei aqui, na página 96. Procedimento preliminar, interposição da acusação, início do procedimento intermédio, o auto de abertura, que corresponde à nossa decisão do artigo 399 do Código de Processo Penal, que é quando, finalmente, depois daquela resposta preliminar da defesa, o juiz decide se... concordo aqui com o Fred Loureiro, estou de acordo, Fred. O juiz decide se recebe ou não a denúncia ou queixa, e depois o procedimento principal, que vai até a sentença e a coisa julgada. Então, olhem só, eu estou falando de um processo penal, o alemão, que tem uma origem, uma raiz diferente da raiz inglesa, que vai influenciar o processo penal norte-americano, que será o processo penal protagonista dos nossos tempos. Muito do que nós hoje estudamos e aplicamos em vários campos do arbitramento da responsabilidade penal, do funcionamento do sistema de justiça criminal, nós devemos aos desenvolvimentos teóricos dos norte-americanos. Não há a menor dúvida, e temos que ser respeitosos e humildes em compreender isso. Lá também tem coisas muito ruins, basta ver o racismo que transparece da aplicação das cautelares e também da própria punição. Tem coisa muito ruim lá, não há dúvida alguma, mas tem coisa muito boa, e essas coisas boas, venham de onde vierem, sejam produzidas por nós ou não, elas formam parte de um patrimônio daquilo que a gente tem que efetivamente aproveitar. Então tem lá uma estrutura trifásica, histórica, de mais de 900 anos, que eles não abrem mão, que acham que é uma coisa para proteger a cidadania. Então esse juiz do controle da acusação, ele está lá para proteger a cidadania. Mais um paraense querido aí, o Eduardo Gouveia, que estava lá na cidade de Braga fazendo o doutorado dele. Grande Eduardo, fica meu abraço aí para o Eduardo. Então ele está ali com essa função. E num processo penal que a gente chama de processo penal de origem continental europeia, que é o alemão, que, digamos, tem, em alguma medida, raízes semelhantes ao do processo penal espanhol, do processo penal português, que serão os modelos que serão importados para a América na ocupação. Esse processo penal alemão contemporâneo igualmente se estrutura nessa base de investigação, notícia-crime. O primeiro ato de tudo isso é a notícia-crime. Notícia-crime, investigação da notícia-crime, que pode envolver prisão preventiva ou não, interceptação telefônica ou não, pode envolver uma série de outras medidas cautelares. Um juiz que vai ser um juiz de controle dessas medidas cautelares na defesa dos direitos que estas medidas cautelares podem afetar. Portanto, ele não é um parceiro da investigação criminal.
Ele, como eu disse, ele não é um juiz de investigação, como seria o juiz do antigo modelo inquisitivo, ou do modelo inquisitivo onde há modelos, onde há processo inquisitivo, né, inquisitório e tal. E, em seguida, vem aí a acusação formulada, a análise da sua pertinência, e só depois de se dizer, olha, a acusação, o Ministério Público está acusando o João da prática do roubo do carro do José, apresenta como elementos para nos convencer de que essa acusação é séria e não um excesso, um abuso, depoimentos de fulano Beltrano Cecrano, a gravação de vídeo de um prédio da esquina, mais o próprio carro apreendido, as impressões digitais coletadas dentro do carro, etc, etc. Esse juiz vai ouvir a defesa, vai analisar se aquelas provas não foram obtidas por meios ilícitos, vai verificar o grau de confiabilidade que elas têm a priori, se entender que essa acusação é razoável, ele admite essa acusação, e aí o processo segue em contraditório para a acusação e defesa duelarem intelectualmente com as suas provas e argumentos na busca da sentença. Essa estrutura é comum a processos penais de duas tradições jurídicas diferentes. Óbvio que tanto o processo penal alemão como o italiano, o português, hoje, o português de 30 anos para cá, o italiano de 30 anos para cá, o espanhol de 40 anos para cá, o alemão do início dos anos 70 para cá, quando eles adotam essa estrutura e responsabilizam o juiz pela garantia, e por isso o juiz de garantia não pode ter medo de usar a expressão, não pode ceder ao totalitarismo, aos absurdos, não, é juiz de garantias. Esse juiz de garantias está lá historicamente para evitar o abuso e, claro, se não houver abuso, nós podemos ter uma investigação que não bem qualificada. Possivelmente teremos uma acusação muito forte. É a possibilidade de acusações fortes que viabiliza eventuais acordos, acordo de não persecução penal, acordo sobre a pena, porque um investigado, um acusado, que veja uma acusação, que veja uma investigação elaborada conforme as regras do devido processo legal e avalie que a sua chance de ser condenado é grande, ele senta na mesa e negocia. Isso em todos os lugares tem sido assim. Isso também é muito importante, né? Isso aí efetivamente é muito importante. Mas essa coisa de 50 anos para cá, que um processo de tradição continental europeia incorpora e que tem quase 1000 anos do processo do common law, tudo isso tem um ponto em comum. Tem um ponto em comum. São construções históricas de um processo penal para sociedades democráticas. Para sociedades democráticas. Vejo que a Martina Lobato, queridíssima Martina Lobato, sempre me prestigia, ela fala que olha, tem que preservar a cognição do julgador, sem dúvida, Martina. Mas antes disso tudo, antes que essas questões fossem até levantadas, e aí eu vou te dizer, quando a gente fala antes, é porque a coisa é muito antiga, porque as preocupações com a cognição do julgador, elas vêm no processo penal inglês, do século XVII em diante. Elas vêm com John Locke, de John Locke em diante. Também são bastante antigas. Mas a origem disso tudo é assegurar um equilíbrio e um controle do exercício do poder. É assegurar o equilíbrio e o controle do exercício do poder. Então, claro que o juiz de garantias ele vai ter uma justificativa epistemológica. Se você oferece para o julgamento um juiz que não teve contato com as informações produzidas na etapa preliminar, no inquérito policial, na investigação do Ministério Público, não teve que decidir sobre uma prisão, sobre um afastamento de sigilo, você vai ter uma pessoa, em tese, mais aberta a ouvir os dois lados, mas em condições psicológicas de aceitar as argumentações dos dois lados e as provas dos dois lados. Eu digo que isso é em tese, porque, inevitavelmente, admitido uma acusação, um viés condenatório está presente em todo e qualquer processo penal. Um viés condenatório vai estar presente em todo e qualquer processo penal. E juízes e juízas são seres humanos, e esse viés é a expressão de uma
compreensão deles de que uma acusação admitida é um indicativo bem razoável de que aquela pessoa acusada é autora, é responsável pela prática de um crime. Então, é uma ilusão presumir, não podemos cair na armadilha. Só um minutinho, Juliana, me perdoe. Só para concluir esse raciocínio, eu abro para você. Não podemos cair na armadilha que as pessoas são contrárias aos juízes de garantias usam, de falar, então, quer dizer que eu como um juiz que examinei as cautelares, não vou ter a mesma imparcialidade julgando o caso. É uma discussão perigosa, porque, admitida uma acusação, o viés condenatório ele é característico, ele está presente ali na atuação judicial. Ele está presente na atuação judicial. Não engano, eu vi ali novamente uma contribuição interessante da Martina. Eu estou sem a obra aqui, Martina, mas tem um outro. Ela está até atrás de mim aqui, só que eu estou segurando o celular, então não dá para pegar. Eu tenho a impressão, é o Paul Robert, é um autor inglês importantíssimo no campo da prova, em que ele vai usar as pesquisas do Schunemann sobre dissonância cognitiva, desvios cognitivos e etc., para reforçar a importância de você separar o juiz da investigação, né? O juiz que atua lá como um juiz de garantias do juiz do processo, mas sem embargo do respeito que eu acabei de falar, que o Schunemann merece, da pesquisa que ele fez, não é tanto isso a questão. Principalmente compreender o processo como um instrumento de controle do exercício do poder punitivo. Para controlar, que o poder punitivo, outro dia se falava aqui em casa, filho advogado, mulher juíza, a gente acaba conversando e da minha aula, do meu concurso para professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tive que dar uma aula e caiu lá na aula que eu tinha que dar, eu tinha que falar há 15 anos, né? 2004, 2003, né? 17 anos, meu Deus. Há 17 anos, eu falava lá, há 17 anos, do juiz de garantias. Há 17 anos eu falava do juiz de garantias. E eu dizia, usando um exemplo do Júlio Maia, o processo penal é como um rio caudaloso, aqueles rios lá do sul do país, que se você não botar ali uma estrutura para conter aquela água invade, num determinado momento, invade a terra, destrói casas, plantação, mata animais, mata pessoas. O processo penal é dique, o processo penal é contenção. E isso é uma experiência histórica. Então, o juiz de garantias ele está ali como um elemento de contenção do poder, em alguma medida distensionando o trabalho que o juiz do processo principal vai ter. Me desculpa, Juliana, eu ter te interrompido, só porque era uma ideia que eu não queria deixar de expor. Fique à vontade. Não, era só, inclusive, um pequeno comentário com relação a isso, e já também querendo ouvir a sua opinião com relação àquilo que o senhor falou, que em tese o juiz que não vai atuar naquela fase de investigação, ele estaria menos contaminado para atuar durante o processo mais aberto a ouvir os dois lados. No entanto, infelizmente, a cultura punitivista no país, ela ultrapassa todos os níveis, inclusive, de conhecimento. Porque quando eu tenho uma pessoa, por exemplo, que tem acesso apenas àqueles programas de policiais, por exemplo. Então, o juízo de garantias, ele é um absurdo. Isso é para proteger cada vez mais o criminoso e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas quando eu começo a ver, inclusive, magistrados se posicionando de maneira contrária, se posicionando, inclusive, de uma maneira contrária ao próprio processo penal. Eu tive um professor que sempre falava isso na faculdade. O processo penal, ele visa proteger desses braços imensos e poderosos do Estado. E, infelizmente, nós temos, e aqui nós tivemos um magistrado ou magistrada, que eu não vou dizer o gênero, que na época que eu já vi postar coisas em internet, no sentido de que o juízo de garantias era um prejuízo, no sentido de que se eu não quero ir para a cadeia, eu não devo cometer crimes. E aí, um magistrado desse, eu particularmente entendo, e aí também usando aquilo que o senhor falou lá no início,
quem está tem a experiência de estar, né, no fórum, de estar ali fazendo júri, é muito complicado tu combater, pior do que qualquer tipo de abuso, até do Ministério Público, porque ele, digamos, ele é parte. É ruim que eu combata esse tipo de abuso de quem está ali só para julgar. Num júri, por exemplo, em que eu tenho um juiz que faz uma pergunta muito complicada para o acusado, ele está influenciando os jurados muito mais, é o que eu sinto, que ele influencia os jurados muito mais do que o próprio Ministério Público, porque o jurado que está ali assistindo, ele sabe que o Ministério Público é parte, quer condenar, eu sou defesa, quero absolver. Mas quando o juiz me faz uma pergunta, se não foi tu que matou, quem foi que matou? Por que estão te acusando? Ele começa a ter esse tipo de comportamento com o próprio acusado, eu tenho uma facada nas costas, eu não tenho o que fazer. Porque o jurado tem, e a população em geral tem a visão de que o juiz ele é uma pessoa que não está para um lado nem para o outro. Ele está ali para praticar a justiça ou combater o crime, como alguns juízes que nós conhecemos. Então, eu queria lhe ouvir também com relação a isso, da sua opinião, porque a gente seria um grande avanço, mas a gente também esbarra, além de tudo que infraestrutura, não tem juiz na comarca, não tem isso, não tem aquilo, eu esbarro com um pensamento de um juiz que, mesmo não sendo o juiz que vai estar no inquérito, ele já vai vir contaminado de qualquer jeito. Eu vou te contar uma história. Eu fui magistrado há 25 anos, né? Fui do Ministério Público também, fui promotor há 3 anos, promotor de justiça. Eu fui magistrado há 25 anos. E um período da minha vida como juiz no primeiro grau, eu fui juiz do Tribunal do Júri. Eu era juiz de um Tribunal do Júri e eu tinha um colega que era juiz do outro Tribunal do Júri, na mesma comarca. E esse colega era um problema, porque ele nem fazia as perguntas, não, Juliane. Ele fazia uma coisa diferente. Exatamente na confiança de que os jurados viam nele uma pessoa imparcial, na hora das tentações no júri, conforme o promotor de justiça ele ia argumentando, esse juiz balançava a cabeça para frente. Sim, nossa. Conforme o defensor ia argumentando, ele fazia assim. Não precisava nem falar, né? Esse comportamento dele, na minha opinião, era suficiente para influenciar de forma negativa os jurados, impedindo que os jurados confiassem, ou alguns jurados, em cada júri, né, pudessem confiar mais plenamente nas suas próprias capacidades cognitivas. Então, esse exemplo que eu estou dando, em alguma medida, eu trabalhei um pouco isso nos meus estudos de pós-doutoramento em Coimbra com o professor Rui Cunha Martins, e a editora Marcial Pons publicou essas minhas conclusões em 2011, acho. Os estudos são de 2010, talvez tenha sido em 2010. Eu realmente não me recordo. Mas o título do livro é Decisão Judicial. Decisão Judicial, e está publicado pela Marcial Pons. Somos 3 autores, eu, o professor Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho, outro baita processualista penal, e o professor Rui Cunha Martins, da Universidade de Coimbra. E ali eu falava de algo que tem que ser considerado. Eu falava desse mito que, infelizmente, na América Latina, na América do Sul, ele existe no Brasil muito, da superioridade intelectual dos magistrados. Muito dessa crença de que os magistrados eles podem tomar iniciativas ou probatórias, ou de qualquer ordem mesmo, decretação de cautelares de ofício, vem de uma crença de que eles têm uma espécie de superpoder cognitivo e um alinhamento extraordinário, e são pessoas extraordinariamente inteligentes. Os concursos públicos para a magistratura em todo o país são concursos rigorosos, são concursos que realmente exigem um empenho muito grande dos candidatos e das candidatas, mas esse mito da superioridade intelectual,
ele é um mito que não se sustenta, ele efetivamente não se sustenta. Eu sempre recomendo a leitura do Lênio Streck, dos textos do Lênio, para contestar essa ideia de que há pessoas na magistratura, se estão na magistratura, estão dotados de uma qualidade intelectual diferenciada. Pelo contrário, nós vamos encontrar em qualquer corpo social, institucional, e os magistrados não são diferentes, os médicos, os padeiros, etc., nós vamos encontrar pessoas muito inteligentes e pessoas extremamente limitadas, né? Bastante limitadas, intelectualmente limitadas, e todos marcados, digamos, pela sua experiência de vida, pelo seu conjunto de valores. Então, fundamental nisso tudo, e no Brasil isso pesa a favor do autoritarismo e de um certo, uma coisa meio rasa do ponto de vista intelectual. Isso que eu estou contando para vocês aqui um pouquinho sobre a história do procedimento trifásico, era algo que a gente tinha que já estudar e desenvolver na própria faculdade, nos bancos da faculdade, mas isso pesa profundamente e nos obriga a encontrar fórmulas jurídicas de controle. E quais são as formas jurídicas de controle dessas dissonâncias cognitivas, desses desvios? O livro publicado pela Márcia Ponce se chama Decisão Judicial. Tá? Me perguntaram aqui, eu estou já respondendo. As formas de controle vêm pelo dever de motivação, pela cobrança da motivação. Cada um vai carregar o seu pacote de preconceitos. Todos nós, no exercício das nossas funções, vamos carregar nossos pacotes de preconceitos. Agora, obrigados a argumentar... Exato, acabando, né? Obrigado a argumentar, o controle se faz pela fundamentação.